Na importância que todos sabemos do papel da educação para o desenvolvimento do nosso país, eu converso agora com Cláudia Costin. Ela é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia Costin, boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. É um prazer falar com a senhora. Muito se falava no nome de Isolda Sela, atual governadora do Ceará, para ocupar o Ministério da Educação, para ser ministra. Experiente na área, ela conhece como ninguém o modelo de sucesso da educação no estado do Ceará. A gente já sabe, a política venceu, Camilo Santana vai ser o ministro e Isolda a secretária executiva. O que a gente pode esperar, professora Cláudia, desse MEC? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Márcio, boa noite aos assinantes da CNN. Eu acho que as perspectivas são boas porque é um ministro e uma secretária executiva que tem ampla experiência em implementar políticas educacionais. É muito importante que quem cuide do MEC entenda de política pública e evite coisas que aconteceram no passado recente, como fazer uma guerra ideológica contra a universidade, discutir factoides. Educação é coisa séria. A Isolda, ela era a minha candidata preferida para o posto, mas paciência. Ela fez em Sobral a transformação que está inspirando o Brasil inteiro. Eles conseguem alfabetizar todas as crianças no primeiro ano do ensino fundamental. Eles têm eles são o melhor município em educação em anos iniciais do fundamental. Eles agora já são também o melhor município, com um padrão quase europeu de desempenho nos anos finais. E a Isolda levou, quando foi secretária de Educação do Estado, essa experiência de Sobral para o resto do Ceará. Entre as 100 melhores escolas do país no ensino fundamental, 79 são do Ceará, de municípios diferentes. Então, ela tem uma vasta experiência em educação, em ensino fundamental e, mais recentemente, em colocar boa parte das escolas de ensino médio em tempo integral. O Camilo Santana apoiou isso tudo, né? Não, sim. E desculpa se eu quase cortei a senhora, professora, mas só para ficar bem claro, qual foi e sei que é super difícil explicar isso em poucos minutos de uma entrevista rápida de um telejornal, mas qual foi o grande diferencial lá no Ceará que conseguiu trazer esses dados que são tão importantes, relevantes e que destacam o Estado na questão de educação e como fazer para aplicar isso no Brasil? É possível? Bom, eles, em primeiro lugar, Márcio, fizeram o que o básico manda fazer. Quer dizer, em inglês tem uma expressão que é back to the basics, de volta ao básico, aquilo que tem que ser feito. Avaliações a cada 2 meses, aí a escola de formação de professores usa o resultado dessas avaliações para aperfeiçoar os professores, uma grande valorização dos professores, e um currículo muito claro que cada professor sabe o que precisa ser ensinado a cada 2 meses. Então, são questões básicas lá de Sobral. Mas como é que eles estenderam para o resto do Ceará? Eles criaram um ICMS educacional, em que os municípios que mais avançam, não os melhores municípios, mas os que mais avançam em aprendizagem e permanência na escola de todos os alunos, são aqueles que ganham mais na partilha do ICMS, no componente educação. Isso trouxe uma revolução no Ceará, porque é um forte incentivo para que todos melhorem. Agora, a gente sabe que dá para replicar. A gente sabe que a educação básica, e desculpa se eu cortei a senhora mais uma vez, a gente sabe que a educação básica é responsabilidade dos municípios. Que tipo de apoio o Ministério tem que dar, especialmente nos municípios menores, mais carentes? Olha, a Constituição é muito clara a esse respeito. Cabe à União apoiar os municípios mais pobres e criou um mecanismo, a Constituição, chamado regime de colaboração, para que os estados apoiem seus municípios e a União
coordene a política educacional, coisa que não aconteceu como devia nesses últimos 4 anos. Então, o Ministério da Educação pode criar ferramentas e mecanismos para que todos os municípios mais pobres do Brasil possam, com a ajuda ou não dos seus estados, avançar muito mais em educação. E as agendas são muito claras do que precisa ser feito em educação básica. O Brasil é um dos pouquíssimos países de mesmo nível de desenvolvimento que tem aula só 4 horas por dia, né? Então, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Nós temos que caminhar para tempo integral, como fazem os outros países, turno único, especialmente no Fundamental 2 e no ensino médio. Isso é possível de ser feito e apoiar os municípios que têm Fundamental 2, como o Ceará faz. A senhora já foi gestora no Rio, secretária municipal de educação no Rio e em São Paulo, secretária estadual de educação. Então conhece muito bem a comunicação com o nível federal. Algo pode ser feito para facilitar essa comunicação, para que essa ajuda prevista na Constituição, prevista na lei, digamos assim, possa ser mais efetiva, mais fácil, mais rápida? Olha, eu acho que não custa retomar algumas coisas que nós já fizemos no passado com o Ministério da Educação, que é ouvir muito, conversar. Existe o CONSED, que congrega os secretários estaduais de educação. Existe o Fórum de Governadores, que se reuniu recentemente em Brasília, organizado pela Unesco, agora, às vésperas da posse. É pensar junto, escutar junto. Os estados, independentemente do partido político do seu governador, precisam olhar para a educação como política de Estado e ajuda muito se o próprio Ministério da Educação fizer o mesmo. Então, o Ministério deveria ouvir muito mais na educação básica os secretários de educação, o CONSED, e no ensino superior os reitores. Chega de guerras com estados ou com reitores de universidades. A educação é para ser levado a sério. A senhora viu tanto Camilo Santana, futuro ministro da Educação, quanto Isolda Sela, futura secretária executiva do Ministério da Educação, disseram que a prioridade vai ser educação básica. Ninguém pode negar isso, é claro que é importante, mas como equilibrar tantos desafios? E a senhora acabou de falar dos desafios do ensino superior, a questão dos reitores, a questão financeira. Como equilibrar tantos desafios nesse ministério que pode ser tão importante e de virada para a situação do nosso país? Olha, em primeiro lugar, tendo um olhar técnico. Fiquei muito contente que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que cuida do livro didático, que cuida de uma série de questões onde pode haver um certo favoritismo ou fisiologismo, puseram uma pessoa muito experiente também do Ceará, que também fez um trabalho brilhante no Ceará. O Ceará tem uma tradição de muitos anos, assim como o Pernambuco, de olhar para a educação como política de Estado. Temos que trazer esse olhar também para o ensino superior, aumentando a inclusão de pessoas que vêm de origem um pouco mais humilde aos institutos federais e às universidades federais. Tem um processo de certificação de universidades sério, não sujeito a improvisações ou visões pouco republicanas, para dizer o mínimo. E vai ser muito importante esse ponto que o Camilo Santana levantou: prioridade absoluta para a educação básica. Sem construir uma base sólida, não se constrói um ensino superior de qualidade. Eu conversei com Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite.